Boa tarde, bom dia, boa noite para quem vai escutar esse áudio. Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho para todos os irmãos. Primeiro começou quando eu ainda tinha 15, de 15 a 16 anos de idade. Eu, na época, quando eu não conhecia Jesus, eu não ligava para nada. Eu, eu era só via bebendo, só vivia nas farras. Sempre tinha uma senhora que sempre me chamava para ir para a igreja, me chamava para ir para a casa do Senhor, e eu sempre recusava, eu sempre dizia o não. Então, até que certo um dia Deus permitiu que o primeiro meu marido, o pai dos meus filhos, ele começou a traficar e eu não sabia. E ele começou a usar droga e começou a me maltratar, a me bater. Eu entrei também, tive depressão. Eu apanhava muito dele também. E então, para a misericórdia do Senhor, Deus foi, foi e é bom para mim que Ele permitiu eu ir presa para eu enxergar as coisas da vida, eu enxergar, para eu vir tirar a venda dos olhos e aprender tudo o que eu estava passando. E Ele me deu um grande livramento, porque se eu estivesse na vida que eu estava ainda, né, no mundo do tráfico, vamos dizer assim, eu não estaria mais aqui para contar esse testemunho. Se eu não tivesse sido presa, eu não tinha conhecido Jesus, porque foi na cadeia, no presídio, que eu vim conhecer Jesus. Foi lá que eu vim conhecer o primeiro amor, que foi de Deus, que lá eu vim conhecer. Lá eu vim aprender a ser mãe, lá eu vim aprender a ser avó, lá eu vim aprender tudo da vida. Lá realmente foi uma escola para mim. Então, depois que eu saí também do presídio, eu passei 3 anos e 9 meses ainda no presídio. Conheci uma pessoa maravilhosa, que até hoje ele está aqui comigo, cuida muito bem de mim. E quando essa irmã da igreja, quando eu estava no mundo, ela me chamava para ir para a igreja, eu não queria ir, eu dizia coisa com a mulher, eu aumentava o som de maior altura, não queria escutar ela de jeito nenhum. Então teve um certo dia que ela me falou: Quitéria, já que você não vai pelo amor, você vai pela dor. Aí eu falei: essa mulher tá ficando doida. E dito e feito, irmãos. Quando eu fui para visitar meu marido no presídio, eu dormi lá, acordei e falei para ele: eu tive um sonho que eu estava indo presa. Aí eu perguntei a ele se tinha alguma coisa na minha casa, ele disse que não. E eu saí, né, de lá, do presídio, quando eu fui visitar ele. E quando eu cheguei em casa, os policiais já estavam me esperando, com a droga na mão. E eu fui presa. Então foi lá no presídio que foi começando minha história. Foi lá no presídio que eu fui começando a conhecer Jesus. E lá foi começando a minha história, né? Numa nova vida. Foi lá que Deus fez eu acordar. Lá Deus fez eu tirar a venda dos meus olhos. E depois que eu saí, ainda aconteceu muitas coisas, né? Eu passei por uma cirurgia da apendicite, que foi uma cirurgia muito complicada. E eu ia para o hospital daqui, de onde eu moro, da cidade que eu moro. Uns diziam que eu estava com depressão, outros diziam que eu estava com infecção urinária, outros diziam que eu estava. Então, até que Deus permitiu chegar um servo dele lá e me ajudou, até que me transferiram para outro hospital. E quando chegou lá, dentro de 24 horas, fizeram a minha cirurgia. E se eu não tivesse feito essa cirurgia, minha cirurgia tinha estrangulado, eu tinha morrido. E eu ainda fiquei no UTI. Então Deus permitiu que eu sonhasse com a minha neta. E minha neta, né, que é um anjo, que era o anjo Gabriel, eu me lembro. E ele me acordou. Ele permitiu o anjo me acordar.
Então, depois meu pai também adoeceu, também, e a- os médicos diziam que o problema do meu pai não tinha cura. E depois que eu entrei aqui no grupo, né, que era no Cantinho de Jesus, que agora é o Monte, e tudo foi mudando para mim, melhor, para melhor. Primeiramente, né, foi a irmã Bianca, que me, para a honra e glória do Senhor, que me colocou, que era no Cantinho de Jesus, que me colocou no grupo, que eu vim conhecer os irmãos, que eu vim praticar mais na fé, vim conhecer mais um pouquinho do Senhor. E já começou, né, do Cantinho de Jesus, já começou as minhas bênçãos chegar. Meu pai foi curado, que tinha uma cirurgia para fazer, que era 11.500. Nós não podíamos fazer, eu comecei a fazer campanha, nós começamos a pedir na rede social ajuda e tudo. E nós não conseguimos essa quantidade de dinheiro, então foi que Deus também enviou outro anjo dele, outro servo dele, falou com a minha mãe que uma cidadezinha aqui perto, que o nome dela é Garanhuns, que tinha um médico que fazia a cirurgia por 4.500. Então, para a honra e agora do Senhor, nós conseguimos fazer a cirurgia do meu pai. Quando meu pai foi para fazer só uma raspagem na cirurgia, quando chegou lá, o médico tirou tudo. Então ele falou que meu pai não estava mais com câncer, meu pai foi curado do câncer. Para a honra e agora do Senhor. E depois minha mãe adoeceu também, minha mãe tinha a diabetes dela, era muito alta. Ela só via nos hospitais, só via doente. Eu pensei que eu ia perder minha mãe, mas para a honra e agora do Senhor, eu continuei na fé, orando junto com as minhas irmãs aqui. Nós fizemos um propósito de 40 dias, que era a ligação de madrugada que nós fazia todos os dias. E eu fui botando esse propósito para a cura da minha mãe. E para a honra e agora do Senhor, ela foi curada. Nunca mais ela precisou ir em hospital mais, tomar injeção, nem nada. Depois também meu filho, meu filho Jonathan, ele estava na cidade que eu morava, na Pedra. Ele, quando começou a estudar à noite, ele começou a conhecer uns amigos. Aí os amigos botou ele na perdição. Ele começou a fumar, começou a beber, fazia muitas coisas erradas. Então eu tive que tirar ele da cidade onde ele estava, da onde nós estávamos, para não ver os pessoal matar ele, para não ver o fim do meu filho. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Deus deu o livramento a ele, que no dia que eu tirei meu filho dessa cidade, quando foi no dia que apareceu a matança, começaram a matar os pessoal, os amigos dele que estavam junto com ele. Então Deus deu um grande livramento a meu filho nessa época, e eu só tenho a agradecer a Deus. E eu agradeço primeiramente a Deus, segundo ao grupo agora do Monte, e principalmente a irmã Tiene também, porque teve esses dias também que ela fez o propósito pelos filhos, não só pelos filhos dela, mas ela fez pelos nossos filhos todos, pelo filho da equipe toda, né, de nós ADMs, e por todos aqui também do grupo do Monte. E eu alcancei graças, né? E meu outro filho, Rafael, também, ele estava sem emprego também. E eu permaneci na fé, fui orando junto com a irmã Tiene, não orava para ela escutar. Era muito difícil eu deixar áudio, mas eu fiquei também na mesma campanha junto com ela. E para a honra e agora do Senhor Jesus, meu filho hoje está num bom emprego, que é o marido de Jaine. Ele está. Então, eu só tenho a dizer aos irmãos que irmã Tiene é uma bênção nas nossas vidas. E ela é uma mulher guerreira, uma mulher forte. E eu só quero dizer, né, que depois que eu tô aqui também no Monte de Jesus, né, as coisas melhoram muito mais ainda para mim. Eu vim alcançar muitas bênçãos. Eu vim permanecer mais na fé, vim conhecer um pouquinho mais da palavra do Senhor. Não vai balançar, não. E eu sei que as coisas foi melhorando muito mais ainda para mim depois que eu tô aqui no Monte.
E também pela irmã Tiene também, que ela também está sempre junto conosco, ela doente, ou ela boa, ela está sempre com a gente. A gente às vezes está triste, desamparado, assim, às vezes a gente pensa que não tem ninguém, às vezes a pessoa pensa que, às vezes a gente pensa até que a família tem esquecido da gente. Quando pensa que não, a irmã Tiene liga, ela conversa com a gente, ela conversa, ela traz alegria, ela traz ânimo, mesmo ela doente, ela sempre está sempre conosco, sempre se preocupando com a gente. Eu só tenho só a dizer, né, que eu não vou em igreja, é muito difícil eu ir na igreja evangélica. A minha igreja está sendo aqui o Monte de Jesus e a minha pastora está sendo a irmã Tiene. Ela é uma mulher de fé, uma mulher guerreira, forte. Ela é amiga, ela é conselheira, ela é irmã, ela é tudo, 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 tudo mesmo pra gente. Então, esse, essas pequenas palavras vai para a irmã Tiene agora, que ela é uma mulher forte e guerreira, a irmã Tiene. Você é ungida por Deus, você é uma, não tem nem explicação como explicar como é a irmã Tiene, que ela é uma mulher forte, guerreira, irmã, amiga, companheira, ela é tudo, tudo, tudo mesmo que a gente precisa. Ela, ela é forte e muito guerreira. Então só tenho só a agradecer primeiramente a Deus, segundo a todos vocês que também faz as orações também todo dia e a irmã Tiene também. Irmã Tiene, que Deus te abençoe. Continue assim, que você é uma mulher de fé, você é uma mulher guerreira, você é a menina dos olhos de Deus.